Elemento celular de multiplicação, segunda semana de propósito. Tema: o desafio da fé. Base bíblica, Marcos capítulo 5, versículo 36. Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Uma das condições, das situações mais complicadas que eu já tenho visto até então é a de crer. E esta ausência da fé correta, ela tem apanhado muitas pessoas e tem prendido muitas pessoas na busca do desempenho dos seus propósitos. E assim, quando nós encontramos alguém que diz que tem fé, que diz que crê, e nós passamos a avaliar aquela situação, nós vemos que a fé dela não propicia a ela o que uma fé verdadeira propicia. Então a situação que nós precisamos realmente avaliar é assim, e temos que desenvolver justamente assim, esse desafio para cada um de nós, o desafio da fé. E quando eu menciono assim como desafio da fé, eu não estou desprezando a crença que as pessoas ou que nós temos em algo, assim, mas convidando cada um de nós a uma real compreensão que vai além dos preceitos que nós temos como próprio, vai além do cumprir promessas, ou vai além do crer que tudo vai dar certo. É algo um pouco maior. Vamos lá. Jairo, ele era um homem muito importante lá em Israel. Ele era autoridade lá em Israel. Ele exercia autoridade na sinagoga, ele era um dos principais da sinagoga. A sinagoga era o local onde as pessoas se reuniam aos sábados, e sempre alguém se levantava na sinagoga para ler a Torá, ou os profetas, ou os salmos, e alguém que lia também fazia a interpretação daquele ali. E Jairo era a pessoa que organizava toda aquela reunião. E Jairo não era uma pessoa perdida, Jairo não era um homem de sentimentos e sonhos perdidos, Jairo era uma pessoa convicta da sua vida. E um dia Jairo se deparou com um problema muito grande. A sua filha, ela estava enferma, e creio que ele já devia ter gastado algum valor para tentar recuperar a saúde da filha, e não tinha conseguido. E no momento que ele soube que Jesus estava na sua cidade, foi quando a crise mais se agravou. Ele imediatamente foi procurar o Mestre, foi procurar Jesus Cristo. E aquele fato de ele ter ido procurar Jesus demonstra que Jairo não era uma pessoa boba, demonstra que ele era um homem sábio. Pois enquanto os sábios daquela época desprezavam Jesus Cristo, ele não. Ele foi procurar Jesus, ele ia na contramão daquela sabedoria, e ele foi procurar Jesus porque sabia que Jesus tinha solução para ele. Tá certo? E quando ele veio falar com Jesus, Jesus prontamente se prontifica a ir na casa de Jairo, a visitá-lo, a orar pela filha dele. Mas no caminho, alguém, talvez muito próximo, talvez alguém da família, alguém que estava acompanhando aquele caso, foi encontrar-se com Jairo, que já estava vindo com Jesus Cristo, e disse: Jairo, não incomode mais Jesus, não incomode mais o Mestre, a menina faleceu. E as palavras de Jesus para Jairo, quando Jesus olha para Jairo recebendo aquela notícia, Jesus olha para ele e fala: Jairo, não duvide, creia, apenas creia. A posição que Jairo iria tomar com relação à crença ou não, iria definir se ele teria ou não o milagre. Caso cresce, teria. Caso não cresce, não teria o milagre. E é neste ponto que eu quero chamar a nossa atenção sobre o desafio da fé. A fé, ela é muito mais do que algo a ser sentido. Alguém pode dizer: eu sinto que tenho fé. Não é necessariamente isso. A fé, ela vai além da aparência. Alguém pode até dizer: não, eu aparento ter fé. Também não é isso. A fé, ela existe, ela se posiciona como um elemento que propicia vitória àqueles que têm ao seu lado. Se nós crermos que ela exista, então logo ela será possível. Então a fé é principalmente posta por Deus através de Jesus Cristo. Essa fé que é verdadeira é aquela que ultrapassa o entendimento humano. Ela vai além, muito além desse entendimento humano. E nesse aspecto nós somos chamados realmente a descobrir em nós qual é o grande desafio que nós temos.
Qual é o desafio da nossa fé? Até que ponto temos crido em Deus? Até que ponto temos nos lançado em Deus? Até que ponto nossa fé vê as coisas acontecerem de modo fictício, quando na realidade mostra o contrário? E entenda que a fé, ela arbitra contra o cérebro. Enquanto o cérebro olha a razão, olha as consequências, calcula, a fé, ela é meio irracional, ela não olha as razões, tá certo? E o cérebro às vezes se nega a receber ordens dela. Então, como é que está a qualidade da nossa fé? Qual é o nosso nível de fé? Que nível de fé nós temos? Este é realmente o desafio da nossa fé. Quero que nós tenhamos, então, assim, algumas compreensões. Primeiro, para melhor entendimento, vamos compreender que aqueles que não têm fé não conseguem nada na vida. Desse modo, assim, o fato de alguém ter migrado de uma situação para outra melhor, não foi somente por seu esforço, por sua capacidade, ou por seu estudo, não, mas pela fé. A fé existiu lá dentro dele. Todavia, a fé que eu desejo mencionar com você, não é somente essa que nos faz migrar de uma situação financeira a outra. Não. É aquela que nos faz passar pelas dificuldades, pelos dilemas da vida, pelas enfermidades. É que nos faz transpor montanhas, pular barreiras. E quando Jesus disse para Jairo que ele deveria crer, estava enfatizando que por mais que as pessoas falassem o contrário, que as situações dissessem que não deveria acreditar, que as circunstâncias mencionassem que não iria conseguir passar, o diferencial para o sucesso ou fracasso de Jairo estava no ouvir o que Jesus estava dizendo, que Jesus falava para ele: creia somente. O grande desafio da nossa fé não é apenas crer em algo, mas crer naquilo que foi mencionado por Jesus Cristo, dito por Deus, que tem a base bíblica, algo que tenha fundamentação. E você deve conhecer alguém que crê, mas crê aleatoriamente. Então, primeiro, não apenas creia, não apenas diga que creia, não apenas acredite, não apenas acenda velas ou faça suas orações ou rezas, não apenas. Se estas situações, se essas ações não tiverem fundamentação cristã e base bíblica, eu diria que você até faz algo importante para você, assim, algo que os incrédulos não fazem. Você está um pouco melhor que eles. Mas se você não crer corretamente, a sua fé não vai levar você a lugar nenhum. Segundo, creia em algo que seja uma promessa. Creia na promessa de Deus. Creia em algo que Deus tenha prometido. Então, nós não fazemos promessa para desconhecidos, mas nós prometemos algo para quem está perto de nós. Nós não prometemos algo para quem nós não nos relacionamos. Nós fazemos com aqueles quais nós mantemos contatos. Então, creia na promessa, mas naquela que foi recebida de Deus e que Deus tem prometido a você. O que Deus tem prometido? Qual é o seu futuro? Vamos lá. Abraão tinha uma grande esperança, mas precisava crer que as circunstâncias que não eram favoráveis para que ele cresça. Ele precisava crer contra as circunstâncias. Mas Abraão creu no que Deus havia prometido. Ele ultrapassou as circunstâncias. E como ele creu na promessa, a Bíblia diz que aquilo lhe foi imputado por justiça. Então, mais que nunca devemos crer na promessa de Deus. Terceiro, creia que Deus está no controle da situação. Se Jairo apenas tivesse crido no que as pessoas diziam a ele, do tipo, não me incomode mais Jesus, e, sei lá, algo nesse sentido, se ele não cresce que Jesus Cristo estava no comando, quando Jesus dizia para ele, creia somente, Jairo teria simplesmente agradecido o Senhor e continuado sozinho na sua caminhada ao encontro da morte. Ele iria encontrar um funeral na sua casa. As pessoas naquela época, era um costume delas contratarem bandas, contratarem as choradeiras, fazerem um culto fúnebre. Então o Jairo iria encontrar aquilo na casa dele. Ele teria caminhado não para a vida, não para a criança viva, mas para a criança morta, para o funeral. Então creia que Deus está na situação. Creia que Deus está no controle dessa situação. Em quarto, nós devemos crer porque nós fomos feitos para acreditar em algo. E você pode observar,
Alguns creem no time de futebol, outros no político, outros na economia, outros creem na feitiçaria, outros creem que prosperarão porque trabalham muito e a prosperidade é resultado dos seus trabalhos. Mas nós sempre devemos firmar a nossa crença em algo. Tá certo? Então nós fomos feitos para crer. Entretanto, vamos crer em algo feito e dado por Deus. Creia em algo que vai prospectar você ao propósito de Deus. Creia segundo o que Deus tem dado a você. Vamos lá. Vamos conectar a vida nesse negócio. Quando nós entendemos que precisamos crer, ao invés de encontrarmos a morte, como alguns queriam que já a encontrassem, ao invés de encontrarmos a falência, como muitos queriam que já a fizessem, ao invés de encontrarmos a decepção, como muitos queriam que já a encontrassem, nós iremos encontrar uma das frases mais lindas já ditas pelo Senhor com relação à vida. Ele disse à menina, Talita cumi, que quer dizer, menina, a ti te digo, levanta-te. Quando ela se levantou, Jesus ordenou que ela fosse alimentada. Isso implica que devemos crer em nossos sonhos, crer na restauração deles, crer na vida nova que Deus tem para nós. Não duvide, não duvide. Satanás vai ministrar que você deve duvidar. Mas Jesus fala, não temas, crê somente. A fé é algo maravilhoso que precisamos sentir estando em Deus. O desafio da nossa fé é realmente vencer os obstáculos, vencer as barreiras, vencer as situações, as circunstâncias. Então quero desafiar você a assumir como propósito de vida ser um homem, ser uma mulher, ser um jovem, ser uma criança de fé. É poder dizer com propriedade, eu serei uma pessoa que tem fé e crerei contra as circunstâncias. Eu vou crer e o meu milagre vai acontecer. Só assim nós saberemos de fato que nós temos vencido um grande desafio. O desafio que muitos não vencem, o desafio de ter fé.